A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Desde já agradeço a Deus pela vida de toda a igreja nesta noite. Estamos aqui no único propósito, que é adorar o Senhor. Santo é teu nome, Jeová. Mais um dia de luta, um dia de batalha, mais um Glória a dia Deus, de aleluia. irmãos, sem demora, irmão, vamos abrir nossas Bíblias. No livro de 2 Reis, Glória a Deus. capítulo 4, versículo 8 em diante. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 em diante, irmãos. Não irei todos, mas apenas uma certa parte do texto. Amém? Amém. Glória a Deus. E diz bem assim: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grávida, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que, todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazim: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele tinha dito: diz-lhes, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazim disse: ora, ela não tem filhos e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe disse. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. Até aqui, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A honra e toda a glória seja dada a ti, ó. Irmãos, se eu fosse trazer um tema para esse texto, irmãos, quero destacar, irmãos, o caráter de um homem de Deus. Aleluia. O verdadeiro caráter de um homem de Deus. Estamos diante de uma passagem, irmãos, que esta sunamita, irmãos, ela havia e via e observava o profeta Eliseu. Uma coisa muito importante, irmãos, que eu quero te dizer nesta noite: você é observado aonde quer que você vá. Glória a Deus, aleluia. E esta sunamita, irmãos, ela observava Eliseu a todo tempo. Ela observava o profeta de Deus
a qualquer instante da vida dele. E ali, irmãos, ela, de tanto observar, irmãos, creio eu, com bom testemunho do profeta, ela chega para o seu marido e fala: certamente ali é um verdadeiro homem de Deus. Porque, irmãos, um verdadeiro homem de Deus, irmãos, um profeta de Deus, ele leva as pessoas a glorificar a Deus pelo seu testemunho verdadeiro. Glória a Deus. Aleluia. É assim mesmo. O verdadeiro homem de Deus, ele inspira as pessoas a crer no nome do Senhor Glória a Jesus Deus. Cristo, Glória a Deus. pelas suas ações, pelo seu caráter e pelo seu testemunho na sociedade. Verdade. E não foi diferente com Eliseu. De tanto aquele homem se observado, de tanto aquela mulher observá-lo, irmãos, não para o mal, mas para o bem. Porque tem pessoas que te observam não para o bem, mas sim para o mal. Desse jeito. Só que nós temos que entender que o que vai dizer de mim e a de você ao seu respeito é você mesmo. Eita, Jesus, olha aí, papai. E como diz a palavra do Senhor, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Isto é, para o bem daqueles que amam a Deus e obedecem a sua palavra fielmente. Glória a Deus. Pois aquela mulher, de ver tanto Eliseu, irmãos, ela praticamente ela prepara um lugar para Eliseu, um cantinho, no meu modo de falar. Ela já convidava para ele vir comer na sua casa, irmãos. Ela o recebia, de costume já. E de fato, irmãos, ela pensou melhor. Profeta de Deus, homem de Deus, Deus nunca vai deixar desamparado. Glória a Deus. Não Aleluia. importa onde você vá, não importa a circunstância, Deus prepara um lugar para você. Glória a Deus. E de costume, já ele ir lá na casa dela, tomar um café, ela decide preparar um cantinho, como fala o nordestino, porque verdadeiramente ela o reconhece que de fato ele é um homem de Deus. Ela prepara um canto, uma cama, um candeeiro, para que um dia, se ele quisesse, se hospedasse ali. E o profeta aceita se hospedar, irmãos. O que eu quero dizer nesta noite, irmãos, o profeta de Deus, irmãos, quando ele tem um testemunho verdadeiro diante do Senhor, ele é acolhido em qualquer lugar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Um profeta de Deus, irmãos, aonde ele vai, ele é exemplo, ele é testemunho vivo do Deus poderoso. Glória a Deus. E Aleluia. as pessoas, elas se alegram de receber, elas têm prazer em receber um homem de Deus na sua residência. Verdade. Deus. Aleluia, Jesus. E Eliseu, irmãos, ele ficou muito comovido. Ele chega a perguntar, manda o seu amigo Geazi, né, que andava com ele, que o auxiliava. Ela manda chamar a sunamita, porque Eliseu, irmão, era tratado com todo carinho, com todo zelo. Ele tinha todo o conforto, aquela preocupação daquela mulher, irmãos. E ela cuidava bem dele. E um certo dia, ele quis saber, a curiosidade, chegou para ela: o que eu devo fazer por ti? O que você queres? Quer que eu faça por ti? Porque eu tenho visto que você tem cuidado de mim, irmãos. Profeta de Deus, irmãos,
ele também sabe agradecer pelo que fazem por ele. Verdade. Verdade. O profeta de Deus, ele tem que ser grato por aqueles que o abençoam. Verdade, Deus. Em forma de gratidão, ele quer o abençoar. Glória a Deus, aleluia. De uma maneira que mostre a sua gratidão como uma recompensa, irmãos. E ali, ela fala que não precisa, não dizer as palavras, mas ele quer de qualquer maneira abençoar. Até Jesus chegar e falar para ela não tem filho, pois seu marido já é velho. Só que eu vou entrar numa questão aqui agora, irmãos, que é duro de aceitar, irmãos, mas é a verdade. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome, João. O profeta faz a promessa de Deus. Ele dá um tempo determinado, e ele diz a ela que ela abraçará um filho, ela terá um filho. Irmãos, a resposta dessa mulher, irmãos, muitos não entendem, mas estou eu levando para o meu entendimento, para minhas palavras, entendeu bem? E aquela resposta dela: não, profeta, homem de Deus, não mintas para mim. De fato, ela não pediu filho ao profeta, mas o profeta de Deus, a boca dele é a boca de Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas de fato ela não está desmerecendo o profeta. De fato ela não está rejeitando a profecia. Mas eu levando para o meu entendimento, para o meu pensamento, ao ponto daquela mulher dizer: não mintas para mim. É porque eu cheguei numa conclusão que há muitos falsos homens de Deus. Verdade, Deus. Muitos homens que dizem que é de Deus e não são. Muitos homens que usam a palavra do Senhor e não obedecem. Verdade. Muitos que profetizam em nome do Senhor falsamente. Dessa forma, Deus. Eu creio que Santo é teu o nome. quanto aquela mulher Toda honra e toda glória. já tinha recebido falsas promessas. Eu creio que aquela mulher já tinha sido inúmeras vezes enganada por falsos mestres, Verdade, Deus. por falsos homens de Deus. Porque ser homem de Deus, irmãos, não é estar no púlpito pregando a palavra, porque pregar é um dom que Deus me deu e me deu. Verdade. Profeta de Deus não é você estar bonitinho, lindinho, no púlpito, dentro de quatro paredes. Profeta de Deus é aquele que obedece, que vive a palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. aleluia. Então, Santo é teu nome. eu entendi que aquela frustração dela não foi de respeito com o profeta, mas de respeito porque ela já deveria ter sofrido com o meu pensamento muitas desilusões. Verdade, Deus. E o que temos hoje em dia no meio do povo de Deus, não estou dizendo que todos não são homens de Deus, não, há uma exceção. Tem homens de Deus sim, Verdade. tem homens de Deus de caráter, mas também tem falsos profetas. Dessa forma, Deus. Irmãos, Aleluia. se vocês abrirem lá em Mateus, no capítulo 23, Jesus ele vai dar um discurso à multidão e aos discípulos, porque os escribas e fariseus, eles andavam sobre a lei de Moisés, chefes que ensinavam, que falavam da lei de Moisés, faziam tudo da lei de Moisés, falavam, mas praticar nada. Verdade, Jesus. E diferente, não é diferente dos nossos tempos. Muitos falam que é de Jesus, muitos estão no altar pregando, mas a vida com a palavra nada. Eita, Jesus.
Muitos estão nos púlpitos profetizando, falando em línguas, mas as atitudes, o que vive é zero com Deus. Verdade, Jesus. No livro de Mateus, capítulo 3, a palavra de Deus vai dizer que muitos ali queriam ser chefe, queriam estar no templo sentado numa cadeira bonita, quer posição. Muitos se gloriavam. Diferente não é diferente de hoje, irmãos. Dessa forma, Jesus. Muitos querem ser chamados de mestre. Lá em Mateus também vai dizer capítulo 13 que mestre só há um, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Muitos querem estar ensinando bonitinho, mas aqueles que falavam da lei de Moisés, que ensinavam, irmãos, não tinham vida com Deus. Verdade, Deus. Sabe quando você é um escriba, um fariseu? Sabe quando você é um que você só fala da lei? É quando você não prega o que você vive. Verdade, Jesus. É quando você prega uma coisa e faz outra. É, Jesus. É quando você diz que é e lá fora não é. Verdade, Deus. É você que está no altar pregando contra o adultério, mas está cometendo o adultério. Eita, Rei da Glória. Como assim? Eu não traio meu esposo, não traio meu esposo. Jesus disse, se eu não me engano, Mateus capítulo 5, versículo 28. Aquele que olhar para uma mulher com um pensamento impuro, ele já está adulterando Dessa forma, É, Jesus. Jesus. É, Deus. com ela. Muitos estão no altar pregando arrependimento, mas não se arrependem dos seus pecados. Verdade, Jesus. É, Jesus. Continua na prática do pecado. Esse Muitos estão no altar pregando santidade, mas vivem na imundícia, na lama do pecado. Verdade, glória. Jesus. Aí é quando você se torna um escriba, um fariseu, um hipócrita. Verdade, Deus. É muitas das vezes você vai julgar hipócrita. Um julgo hipócrita é você estar todo atolado no erro e você quer dar lição de moral no teu próximo. Verdade, Deus. Olha aí. Tem uma posição diante de Deus e quer julgar o teu próximo. Glória a Deus. Por isso, eu passei a entender que aquela mulher, irmãos, ela já não aguentava mais ouvir nenhuma profecia, estou eu com o meu entendimento, porque de fato creio que ela já tinha passado por algumas situações. Para ser um homem de Deus, tem que praticar a palavra, irmãos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Muitos querem ser chamados homem de Deus, porém, precisa ser o homem de Deus na prática. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Está cheio. Obreiros. Quando eu falo obreiros, eu falo geral. Pastor, diácono, presbítero, o que pensar? Quer ser homem de Deus, mas na prática, irmãos, nada. Veja o que diz Tiago 3,15. Peço, irmão, que se alguém achar primeiro que eu leio em nome de Jesus. Tiago 3,15. Já passei dele. 3,15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Olha aí, irmãos. É, Jesus. Você acha que você está na palavra aqui pregando bonito, tem conhecimento da palavra? Conhecer não é ser. Temos que praticar. Verdade, Jesus. Você acha que você está diante de um povo, primeiramente diante de Deus, pregando tudo isso, e um testemunho falso diante das pessoas? Você acha que isso é uma sabedoria? Tu acha que isso é um conhecimento? Vai te levar a algum lugar? Isso é uma ação diabólica. Verdade. Santo é teu nome. Porque o verdadeiro homem de Deus,
ele usa de seus conhecimentos, ele usa da verdade que é a palavra de Deus para colocar em prática. Aleluia, Jesus. Como assim? Obedecer e praticar o que a palavra me manda. A começar por mim. A começar a ver o que eu tenho feito. A ver como está o meu caráter diante de Deus. O conhecimento, a sabedoria, ela começa a se encaixar em você. Quando você reconhece e começa a praticar o que a palavra de Deus lhe pede. É quando você começa a fazer verdadeiramente, a obedecer os caminhos do Senhor. Muitos querem ser homem de Deus, mas está longe. Verdade. Porque o testemunho é falso. E se nós entendermos, irmãos, estamos no tempo, irmãos. Tem muitos que querem ser homem de Deus, mas é uma vergonha para a sociedade. Para a verdade, Jesus. Muitas pessoas que vão usam o nome do Senhor e no fim verdadeiro as pessoas descobrem que ali vai um falso cristão. Verdade, Jesus. E é por isso que de tanto dar falso testemunho, as pessoas não estão acreditando mais no Evangelho de Cristo. Dessa forma, Jesus. É por isso que muitos não estão abrindo mais as portas da casa por causa do falso testemunho. Porque a palavra de Deus ela é clara, irmãos. O cristão não vive uma vida de aparência. Ele vive uma vida de verdade, de santidade. Um cristão, ele não pode agir de duas formas. A palavra de Deus diz que não pode uma fonte jorrar dois tipos de água. Ou é amarga ou é doce. Ou você é de Deus ou não é. Ou você serve na verdade ou você não serve. Glória a Deus. Aleluia. Voltando para o texto. Passou-se um tempo. E é cumprido aquela profecia na vida da sunamita. Passa um tempo e aquela mulher, ela tem o seu filho. Glória a Deus, porque de fato um profeta de Deus, quando é Deus, ele vai cumprir aquela profecia. Glória a Deus. Aleluia. Quando o homem vive na verdade, Deus usa ele. Verdade, Deus. Só que Eliseu, ele não anda se gabando, ele não anda se gloriando, porque um verdadeiro profeta, ele leva as pessoas a glorificar o nome de Deus pelo seu Santo é teu testemunho. nome, Jeová. Só que a Bíblia vai dizer também que um certo tempo, aquele menino estava com seu pai. Em minhas palavras, no seu trabalho ali, seu pai, com seus trabalhadores. E aquele menino começa a sentir dor e fala: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Aí o pai pede que um deles leve para sua mãe. Onde eu quero chegar, irmãos? Onde eu quero chegar, irmãos? Profeta de Deus, onde ele vai, ele tem autoridade. Glória a Deus. Aleluia. Quando Deus dá um compromisso na mão do profeta, ele é autoridade onde ele quer que vá. Glória a Deus. Aleluia. A missão que Deus deu ao profeta é para ser concluída por ele. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é teu nome. A mãe chega ao quarto, vê o filho ainda, em minhas palavras, passando mal. Ela deita o menino na cama do profeta e o menino morre. Olha aí, irmãos. Não pedi filho, mas o profeta falou, aconteceu, mas hoje ela se depara com a morte do filho. Você sabe qual a diferença de um verdadeiro profeta? Quando o profeta vem e executa a missão diante de Deus, as pessoas confiam na voz do profeta até o meio ao desespero. Aleluia, Jesus.
Verdade, Deus. Glória a Deus. Aquela mulher não ficou parada. Ela foi atrás do profeta. Até seu marido ali conversa um pouco com ela. Vai atrás do profeta, do aniversário, tal. Mas ela vai. Ela pega o seu jumento, coloca um dedo com o jumento e vai e segue atrás do profeta, irmãos. Quem é profeta de Deus, muitos virão até vós para proclamar o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O profeta Eliseu, ele profetizou sobre o filho, do filho que ela ia ter. A palavra do nome de Deus, irmãos, quando ele é de Deus, ela sempre vai prevalecer. A importância do caráter do homem de Deus. Em meio à dificuldade, à tristeza, você sempre vai procurar um homem de Deus para conversar, para contar uma situação. Pode ver que ela não procurou ninguém, ela foi direto ao profeta. E ela encontra o profeta. O profeta já estava no caminho distante. Ela viste o profeta de longe, Geazi, está mais o profeta. E ela desce seu jumentinho. E Eliseu pede a Geazi que vá até ela. Vai tudo bem? Ela diz, vai. Seu marido vai bem? Vai. Glória a Deus. Seu filho vai bem? Ela vai. Glória. Aonde está a tua fé nesta noite? Glória a Deus. Porque não estava nada bem na vida daquela mulher. Verdade, Deus. Filho morto. Um desespero tão grande. Ela procurou apenas o profeta, o homem de Deus. A missão que Deus dá ao profeta, o profeta cumpre até o fim. Aleluia, Jesus. E ali ela se dobra aos pés do profeta. Geazi tenta tirar ela dos pés do profeta. Ele fala, deixa ela. Profeta de Deus tem visão. Profeta de Deus tem discernimento. Sai, Geazi, deixa ela aqui. Ele viu que o Senhor mostrou a ele. Que ela estava amargurada. O semblante dela era triste. Era sofrido. Aí o profeta vai e pede para Geazi na casa dela. E o profeta sabia do que ia acontecer. O profeta Eliseu, ele dá todas as instruções para Geazi. É onde eu estou entrando, abrindo um parênteses. Tem coisas que a missão tem que ser finalizada nas mãos do profeta, porque foi ele que começou. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome, Senhor. O profeta diz, não pare, não desvie, não salve ninguém, se alguém te saudar, não salve. Eliseu, ele ordena como o Geazi tem que fazer quando chegar e encontrar o filho dela. Ele faz. Ele foi à frente. Ele obedeceu a voz do profeta. Mas o filho não ressuscitou. O filho dela continua morto. Porque o caráter do homem de Deus, mais uma vez, Deus vai provar que Deus é com ele. Glória a Deus. Aleluia. Até que agora Eliseu entendeu. Deixa comigo que eu vou lá. Agora Eliseu está dizendo, Senhor, é eu que tenho que pôr a minha mão. Aleluia, Jesus. E Geazi vai com ela para sua casa. Eliseu vai com ela para sua casa. Ao saber que Geazi trouxe a notícia que continuava morto. Ao chegar o profeta Eliseu, ele vai, irmãos, fazer o procedimento. Com aquele menino, ele pega o menino, boca com boca, aí ele vai ver procedimentos que o irmão já sabe. E a Bíblia diz que o menino dá 7 suspiros e revive. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
que é que Deus está dizendo? Tem obras que começou com o profeta e vai terminar com o profeta. Aleluia, Jesus. A mão do Senhor está sobre o profeta. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A autoridade está sobre o profeta. Aleluia, Jesus. Não era Geazi que ia usar o nome do Senhor, que ia reviver o milho, mas sim o profeta Eliseu. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O que eu quero entender, trazer para a igreja entender, que ainda existe homem de Deus Glória a Deus. Aleluia, Jesus. em meio a uma multidão de homens fracassados, mentirosos, mas ainda há profeta de Deus na terra. Glória a Deus. E não há uma situação difícil, tão ruim, tão triste, que Deus não possa usar o homem para levantar até mesmo um defunto. Aleluia, Jesus. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Talvez você não tenha dado crédito à voz do profeta de Deus que tem usado na casa. Mas o profeta Eliseu estava na casa da sunamita. Aleluia. Glória a Deus, Santo é teu aleluia. nome, Jesus. Toda honra e toda glória. Não foi por acaso que ela acolheu. Nada é por acaso. Porque em tudo em volta só existe uma coisa: é o nome do Senhor ser glorificado. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome, Senhor. Talvez após aquele acontecido, ela passou a acreditar nos homens de Deus novamente. Aleluia, Jesus. Aleluia. E não é diferente em nossos tempos, irmãos. Verdade, Deus. Primeiro passo: como está o meu caráter diante de Deus? É, Jesus, dessa forma. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Existe um mal não é uma maldição, que está em nós. Nós estamos acostumados a vir para a casa do Senhor para querer que o Senhor fale palavras doces. Verdade, Deus. Dessa Mas se um forma. cristão pensar e analisar: Pai, o que o Senhor precisa me exortar hoje? Aleluia, Jesus. Porque ninguém pede exortações, ninguém quer que o Senhor corrija, mas de fato precisamos. Oh, glória, aleluia, Jesus. Porque a palavra diz que o Senhor ama aqueles que o corrigem. Se o Senhor está te corrigindo é porque Ele ama, Ele tem propósito na tua vida. Glória a Deus, Nós aleluia. estamos acostumados a estar ouvindo palavras doces, açucaradas, Verdade, Deus. que satisfaz o nosso ego. E não é esse o verdadeiro Evangelho de Cristo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O Evangelho de Cristo é aquele que confronta o teu eu, o meu eu, a tua vontade, a minha vontade. Glória a o teu Deus, pecado, o aleluia. pecado, para glorificar o nome do Senhor. Para nos santificar, para nos ser melhor diante do povo, para nós buscar a salvação. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aqui é um tempo passageiro. Você pode ser aceito por muito aqui, pregando a palavra de Deus, bonitinho, arrumadinho, e lá fora o capirotinho. Mas ninguém vê. Ninguém vê. Pastor não sabe, irmão não sabe, É, desse jeito, Jesus. maquinando tudo de mal por trás. E aqui está bonito. Todo mundo aceita, todo mundo gosta. Olha o que adianta ganhar aqui a multidão e lá ser rejeitado. Eita, Rita Glória. Esse é o perigo Aleluia, Jesus. de nós não olhar para si próprio e não procurar corrigir nossos erros diante do Senhor. Aleluia. Verdade, Deus. Porque o homem não vê, mas o Senhor vê. Glória a Deus. E não foi diferente, irmãos. Eliseu, mais uma vez, lhe faz uma grande obra de um homem do caráter de Deus. Por isso temos que vigiar, irmãos. Nem todo que diz Senhor, Senhor, Eita, entrará Rita no reino dos Glória. céus. Verdade, Jesus. Nem todos que diz sou de Deus é de Deus. Verdade, Jesus. Santo é teu nome, Senhor. O profeta Eliseu, irmãos, Glória a Deus. ele não se aproveitava daquela condição boa que aquela mulher dava a ele. Tem homens que dizem que é Deus que se aproveita da boa vontade das Verdade, pessoas. Jesus. Eles zombam. Se puder, ele está naquela pessoa para ver o que tem para estar lá e destruir, irmãos.
Verdade, Jesus. Homens que é de Deus, irmão. Profeta de Deus, homem de Deus. Ele reconhece o que faz por ele. Ele é grato. Ele está ali para cumprir o que Deus quer. Que nessa noite possamos refletir em que podemos melhorar para o nosso bem, para a nossa busca e perseverança na salvação. E que se nós verdadeiramente queremos fazer um serviço aprovado por Deus, tenha um bom testemunho diante da sociedade. Verdade. Jesus. Seja exemplo, seja luz, seja sal. Como é que eu sou um bom exemplo? Andando honesto com todos. Aleluia, Jesus. Como é que eu dou um bom exemplo? Sendo verdadeiro. Verdade, Jesus. Não enganando, trapaceando as pessoas lá fora. Verdade, Deus. A palavra de Deus que diz que a balança tem que ser justa, né? Verdade. Que é para você tem que ser justo, mas eu só quero mais para mim e para o outro nada. Dessa forma, Jeová. Você está sendo justo, enganando as pessoas. Então tá bem, ó. O homem de Deus, com o caráter dele, vai revelar nas suas atitudes. Verdade. Não é estar aqui dentro, não. O homem de Deus, ele não pode ser encurralado pelo que as pessoas falam. Mas se falar, é o teu espelho que está fazendo lá fora. Porque aquela mulher, ela observava, ela via o caráter de Eliseu. Da mesma forma, longe disso, estou dizendo que Eliseu que era errado, não. Se Eliseu também fosse um de dar um mau testemunho, ia falar para criticar. Então, irmãos, você está sendo observado na sua saída e na sua entrada, tanto na sua casa, tanto como no seu trabalho, Verdade. tanto na igreja. Aleluia. Glória a Para Deus. ser mais preciso, o seu testemunho começa no seu lar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Que essa palavra, irmãos, fique de reflexão. Glória a Para Deus. toda Glória a igreja. Deus, E agradeço a aleluia. oportunidade, em nome de Jesus.